Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Na questão 944 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação se o ser humano tem o direito de dispor da própria vida. E a resposta é não. Só Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina. Lei é norma, regra, não é? Que nós devemos seguir. Então, o suicídio é uma transgressão dessa norma, dessa lei. Por isso, meus irmãos, viver é a melhor opção. E para falarmos sobre isso, nós vamos tocar num assunto que é tabu. Tabu é um assunto, um tema que a gente prefere não falar, não comentar, porque é desagradável, porque causa desconforto. Sempre que a gente fala desse tema, causa desconforto, então é melhor deixar de lado. No entanto, é importante nós falarmos sobre esse assunto, principalmente dentro da Casa Espírita, porque a Organização Mundial de Saúde considera o suicídio como um problema de saúde pública no mundo. Essa organização estima que ocorram 800 mil óbitos por ano por suicídio, o que dá 2.200 óbitos por dia ou um autoextermínio a cada 40 segundos. Existem mais óbitos no mundo por suicídios do que por homicídios e guerras. São as nossas guerras internas, são muito maiores do que as guerras externas da Síria, da Ucrânia, seja de onde for. Para cada caso consumado, existe uma média de 20 tentativas, o que leva a 16 milhões de tentativas no ano. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, enquanto a população brasileira, num período de 10 anos, de 98 a 2008, cresceu quase 18%, o número de óbitos por suicídio cresceu quase o dobro, 33,5%. No Brasil, nós temos, portanto, a média de 32 óbitos por dia, quase 12 mil por ano. Isso naqueles casos em que os médicos colocaram no atestado de óbito como causa-mortes ou suicídio. Porque quando não é público, a família pede muitas vezes, eu já vi, para colocar uma outra causa-mortes. Normalmente isso acontece, mas quando o caso ocorreu em público, saltou de um prédio, alguém filmou, saiu na televisão, então tem que colocar a causa-mortes correta. Nestes casos são 32 por dia. Mas existem regiões do Brasil onde são mais alarmantes os números. É claro que nós estamos piscando aqui a cidade de São Paulo, porque metade da população do estado mora ali, na capital e na região metropolitana, né? Nós temos ali quase 19 milhões de habitantes nesta região e o restante, os outros 19, pelo interior do estado. Então, é o lugar no Brasil hoje que ocorrem mais desses casos. Em segundo lugar, nós temos o estado do Rio Grande do Sul. E a capital, onde nós temos o maior número de suicídios no Brasil, é Natal, no Rio Grande do Norte. Um lugar paradisíaco, não é? Mas é o local com maior número de suicídios pelos atestados de óbitos. Aí eu pergunto, se esses números são tão impressionantes, se esses números saltam tanto aos olhos, por que eles são invisíveis? Por que eles não são divulgados de uma maneira intensiva pela imprensa? Aí nós temos que voltar lá na história. Desde 1597, com a
publicação da tragédia de Romeu e Julieta pelo nosso amigo Shakespeare, os jovens passaram achar bonito morrer de amor. Você não vai casar comigo? Não. Então eu também não quero mais viver. Não é o caso de Romeu e Julieta. Muito bem. Em 1774, Goethe lançou o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, que se suicidou por amor. Então, é a história dele, que vai trabalhar numa repartição pública, muito jovenzinho, e se apaixona por Charlotte. Mas Charlotte era uma mulher casada e era honesta, e não dá certo, então ele vai desenvolvendo a história e se suicida por amor. O Werther, o personagem, porque o nosso amigo Goethe continuou vivinho. Certo? Muito bem. Após a publicação, ocorreu na Europa uma onda de suicídios atribuída à influência do personagem. E esta onda foi chamada de efeito Werther, porque as pessoas empregaram o mesmo método que foi usado pelo personagem. Outro caso famoso é o de Marilyn Monroe. O suicídio dela foi noticiado com estardalhaço pela imprensa mundial. E nos meses subsequentes foi registrado um incremento muito grande no mundo de suicídios pelo mesmo método empregado por ela. O assunto mais clicado no Google em 2014, bateu o recorde de todos os assuntos, foi o suicídio do excelente, maravilhoso ator Robin Williams. Portanto, a não exposição intensa destes fatos não é desprovido de razão, porque dependendo da maneira como se fala, o fato pode ser entendido por pessoas fragilizadas emocionalmente e mentalmente como uma sugestão. Eu não tinha pensado ainda nesse método, eu não tinha pensado ainda desse jeito, não é? A Organização Mundial de Saúde recomenda que, se for figura pública, a imprensa deve noticiar com discrição. Não abrir manchetes parando a programação da emissora, dando relevância ao assunto, não descrever os detalhes do método empregado e não enaltecer as qualidades morais do suicida. Foi o que a Rede Globo fez quando desencarnou Valmor Chagas. Faleceu hoje em São José dos Campos o ator Valmor Chagas. Foi encontrado em sua chácara. Ponto. Nada mais. Não disseram que foi suicídio, mas o mundo inteiro sabe que foi suicídio porque no atestado de óbito consta suicídio. No entanto, nós sabemos que a prevenção se faz com informação, porque a informação pode salvar vidas. O suicídio, ele pode ser prevenido, mas ele não pode ser previsto, porque é uma ideia há muito tempo acalentada, há muito tempo planejada. A pessoa não pensou só no momento do ato, ela pensou muito antes. E muito antes já houve outras tentativas. A Organização Mundial de Saúde nos diz que em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis, porque são evitáveis, porque eles estão associados a psicopatologias, ou seja, doenças da mente que levam a sofrimento. E essas psicopatologias são diagnosticáveis e são tratáveis. Dá para tratar, não precisa sofrer sozinho. O estudo mais importante que corrobora esta informação mapeou 15.500 atestados de óbitos por suicídio no mundo. Então, os especialistas estudaram o caso clínico de cada pessoa e acessaram relatórios médicos e fizeram entrevistas com as suas famílias.
Conclusão: em 90% dos casos, havia intercorrência, concomitância com depressão, transtornos causados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas e outros transtornos mentais que são subestimados pelos próprios pacientes e são invisíveis aos olhos das pessoas que os cercam, porque eles costumam disfarçar. Eu estou ótimo. Estou maravilhoso. Que dia lindo. Tudo mentira. O que são drogas lícitas e ilícitas? Basicamente, a droga lícita paga imposto. Droga ilícita causa o mesmo estrago que a droga lícita, mas não paga imposto. Álcool é uma droga tão deletéria quanto maconha, cocaína e outras inas, só que paga imposto. Não é? Para cada copo, não é? 1/3 do copo, aliás, 2/3 do copo você está mandando para o governo. Então, se você ficar doente, o governo tem dinheiro para te tratar, porque você já pagou. Então, quando você tiver câncer, cirrose, deficiência mental, por causa dos estragos do álcool, o SUS vai ter o dinheiro para te curar, para te ajudar. Mas no caso da cocaína, não dá. Ela vai causar os mesmos estragos, só que não pagou. Quem ficou com lucro foram os traficantes. O governo não lucrou nada, por isso são ilícitas. Mas o estrago é o mesmo. Marilyn Monroe, ela lutou contra o alcoolismo, contra a depressão e contra a ansiedade durante todo o tempo em que ela foi atriz. Quando ela era operária, ela não tinha nada. O Robin Williams, ele tinha vício em cocaína, álcool e depressão. Então vamos ver o que os dois tinham de concomitância. Ambos tinham depressão e ambos tinham alcoolismo. Para vocês verem a importância desses vícios. Nós vivemos uma pandemia de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pandemia atinge o mundo todo. Epidemia é uma coisa localizada. Em 2030 será a doença mais prevalente do mundo, afetando mais pessoas do que doenças cardíacas e câncer. Hoje nós sabemos que doenças cardíacas afetam 1/3 da população, câncer afeta outro terço. E o restante vai morrer de morte morrida, né, por exaustão dos órgãos ou acidente. Um dia eu fui ver uma palestra e um médico muito famoso disse: eu sei do que vocês vão morrer. Eu falei: nossa, nem Chico Xavier sabia? Eu quero escutar. Ele disse: 1/3 vai morrer de doença cardíaca, 1/3 vai morrer de câncer, e o restante vai morrer ou de morte morrida ou de acidente. Eu falei: bom, isso todo mundo sabe, estatística está dizendo isso, né? Estudos mostram que a prevalência de depressão ao longo da vida é de 20% nas mulheres e 12% nos homens. Por que essa diferença de 8% ou quase o dobro nas mulheres? Porque elas têm que sofrer mesmo, é isso, né? Não, é por causa da sensibilidade. A mulher nasce com o botãozinho da sensibilidade mais aguçado do que o homem, né? O homem veio para coisas mais rudes, né? E a mulher, com a sensibilidade um pouco maior, ela tende a ter mais depressão mesmo. O Brasil é o segundo país em casos de depressão no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos da América. Um país de primeiro mundo, e nós aqui em desenvolvimento, e a gente só perde para eles. Em compensação, em depressão nós somos o primeiro disparado, pensando que nós temos 11,8 e eles não chegam a 5. Ansiedade, nós somos o primeiro. A Argentina, com inflação de 80% ao ano,
80% ao mês. Eles têm 4,8%. Não é? E nós temos 11,8%. Então nós somos o primeiro do mundo disparado. Aqui a gente toma Rivotril de balde. A gente chega na farmácia e não compra mais de frasco. Compra de balde. Né? Mas a depressão, isso precisa ficar bem claro, não é sinônimo de estado depressivo. Estado depressivo é uma condição da vida. Todos que estamos aqui encarnados, vamos atravessar por estados depressivos. Todos nós. É uma condição da vida num planeta de expiação e provas, num momento de transição tão turbulento quanto esse. Estados depressivos fazem parte da nossa existência num mundo de expiação e provas. E do ponto de vista espiritual, é pedagógico, é instrutivo, é educativo para o nosso espírito passarmos por estas experiências. Faz parte da vida. A crítica, desde que não seja ácida, desde que não seja destrutiva, é muito mais importante que o elogio para a nossa evolução espiritual. Porque aí a gente vai vendo o que pode melhorar. Os percalços da vida nos ensinam muito mais do que os caminhos floridos. Muito mais. Olha lá, cai, mas não fica no chão chorando porque caiu. Faz como a música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Continua correndo. Continua a vida não vai parar. O mundo não vai parar porque você perdeu o emprego. O mundo não vai parar porque você perdeu seu pai e sua mãe. A vida continua. Não tem que ficar sentado na calçada chorando da vida. Ninguém vai parar para te socorrer porque você está ali chorando. O mundo não para atender as nossas dores. Antes de nos vitimizarmos, vamos nos lembrar que se a dor nos visita, os obstáculos nos acompanham, nós temos aí uma oportunidade de refazer o nosso destino aprendendo com as adversidades, com os problemas da vida. Quando nós chegarmos no plano espiritual, a gente vai começar aquele rosário de reclamações. Por que eu me senti assim? Por causa de fulano. Normalmente é assim, a gente terceiriza os nossos problemas. Eu sou assim por sua causa. Mentiroso. Você é assim porque é assim mesmo. Mas eu senti isso, eu passei por aquilo, eu passei por... Sabe qual vai ser a pergunta? A pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi a reclamar. Então vai passar de novo. Olhem no Evangelho o bem e o mal sofrer. Quem sofre mal tem que sofrer de novo, porque não aprendeu. Deus não é um carrasco. Se a gente sofre, é para aprendizado. Tem um objetivo. Se não atingir o objetivo, tem que passar de novo. Simples. Repetiu de ano. Então, chegou no atendimento fraterno, começa a ouvir aquele monte de reclamações, o que é que você diz? O que você está aprendendo com isso? Porque se passar a mãozinha na cabeça e botar no colo para chorar, não vai melhorar. Estado depressivo, então, não é problema. É desafio. E desafio é tudo que o nosso espírito imortal precisa para seguir em frente mais fortalecido pela experiência. São os altos e baixos da vida, as vicissitudes, isso faz parte. Mas, diferente do estado depressivo, a depressão é uma doença. E doença precisa de ajuda. Ajuda de quem? Do centro espírita? Não, do médico. Se a tristeza passa a doer, e essa tristeza que dói perdura mais do que 2 semanas consecutivas, a pessoa precisa de ajuda médica urgente. Então prestem atenção na sua convivência. Se for o caso, arraste para o médico. Aquela tristeza que dói. A gente diz que dói o peito. Na verdade, dói o corpo inteirinho.
Porque todas as nossas células estão ressentindo da baixa produção de neurotransmissores. Como não chega nelas, elas sofrem, elas passam a doer. Dói o corpo todo, a gente nem sabe dizer onde dói. Então, tristeza que dói por 2 semanas consecutivas precisa de ajuda médica. Por quê? É uma alteração na bioquímica do cérebro. As sinapses ficam comprometidas. E comprometidas, elas comprometem as reações diante da vida e a pessoa perde a alegria de viver. Vamos lá. O componente básico do nosso cérebro chama-se neurônio. São 86 bilhões de neurônios pelo corpo, a maioria deles no cérebro. Eles fabricam por volta de 72 substâncias químicas. E os neurônios, eles são cheios de raminhos. Alguns dos raminhos chamam-se dendritos, eles se ligam ao corpo. Outros raminhos chamam-se axônios, eles vão lá encontrar o neurônio vizinho. Só que não se gruda, não. Eles não se grudam um no outro. Entre um axônio de um neurônio e um axônio do neurônio seguinte, existe um espaço. Esse espaço chama-se sinapse. Então, esse cara aqui chama-se neurônio efetor. Ele tem umas bolsinhas, tá certo? E essas bolsinhas segregam aqui dentro os neurotransmissores. Esses 72 que nós já falamos. Desses 72, a medicina sabe, a medicina acha que sabe, para que servem 11 deles. Mas tem certeza para que serve 7 deles. Mas a gente só consegue tratar 3 deles. Tem 72, acha mais ou menos para que serve 11, tem certeza do que fazem 7, mas só consegue tratar 3. Noradrenalina, serotonina e dopamina. Um dia que a gente vier falar sobre depressão, a gente entra então no que faz cada um destes neurotransmissores, destas substâncias bioquímicas. Estas substâncias bioquímicas, elas vão se alterar com a nossa maneira de ver a vida. Se alteram. E alterando, elas comprometem as nossas reações diante da vida, porque a gente perde a alegria de viver. A nossa alegria de viver está dentro de 86 bilhões de neurônios. A depressão, ela já foi chamada de melancolia por Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Ele já fala sobre isso, então não é assunto novo. Ela conta com psiquiatras hoje que são especializados no tratamento e eles usam medicamentos que repõem os mediadores químicos nos neurotransmissores dentro das sinapses e fazem com que as pessoas voltem a ter a alegria de viver. Existe, chegando lá no doutor, ele vai pedir um exame de sangue para ver se está faltando o neurotransmissor? Não tem exame de sangue. É pelo sintoma. Pelo sintoma que a pessoa diz, certo? Sinais e sintomas. Sinais é aquilo que eu digo, sintoma é aquilo que ele comprova. Então, são pelos sintomas que ele vai ver qual delas está faltando. E aí ele vai repor aquela especificamente. Tá bem? Só que o remédio não resolve a causa, não trata a causa. A causa está na mente, na psique. Mas ele predispõe a pessoa a começar a ter de novo reações positivas diante da vida para que ela possa se reequilibrar e voltar a fabricar os seus neurotransmissores por si mesma. Até que um dia ela possa parar, mas não é daqui a 6 meses, é daqui a alguns anos. Ela possa parar de tomar o remédio porque ela volta a fabricar sozinha os neurotransmissores. E precisa de paciência no início do tratamento, porque leva algum tempo para fazer efeito. Todos os antidepressivos, desde os de primeira geração,
causavam muito efeitos colaterais. Até os mais novos, de hoje, que só tomam uma vez por dia, eles funcionam por acúmulo no organismo. Então, precisa de estabelecer uma coisa que é estado estável. A quantidade que entra é a mesma quantidade da droga que sai. Certo? Normalmente sai pela urina. Então, e isso depende de pessoa para pessoa. Principalmente idade. Idade. Eu tenho um fígado que já passou de 60 anos. Então ele trabalha um pouco mais lento. Esse menino tem um fígado de 20 anos. Então, ele trabalha muito mais rápido. Um antidepressivo para mim vai fazer efeito lá pelo 14º dia. Porque é a mesma quantidade de droga que sai e a mesma quantidade de droga que entra. Ele, em 7 dias, já tem efeito. Entende como é que funciona? Então, depende do metabolismo interno. É entre 7 e 14 dias começam os efeitos positivos. Então, não adianta 3 dias depois ligar para o médico e dizer: eu estou me sentindo do mesmo jeito. Não vai adiantar, ele desespera um pouquinho. Tá certo? Sempre tomando do jeito que ele prescreveu, na dose que ele prescreveu e no horário que ele prescreveu, para que esse estado de equilíbrio, de entrada e saída da droga, fique estabilizado. Certo? Entendido isso? O segundo fator para o suicídio é o uso de drogas lícitas e ilícitas. Aqui, como o álcool e as ilícitas, a cannabis, a cocaína, a morfina, a codeína e outras inas. Não é? Porque elas alteram o funcionamento dos neurônios, do sistema nervoso central, causando dependência. Os neurônios, para funcionarem direito, eles precisam agora da droga, seja o álcool e seja as drogas proibidas. Vocês já viram abstinência por álcool? É tão horrível quanto a abstinência pelas outras drogas. Em português, nós damos um nome em latim, inclusive. Nós não temos um nome chama-se delirium tremens. Por que tem esse nome? Porque a pessoa treme como se estivesse recebendo o capeta. E sabe o que faz ela sair desse delírio? Pinga 3 gotas de álcool embaixo da língua. Em 1 minuto ela para de tremer. Ou seja, os neurônios passam a precisar da droga, a necessitar da droga. Causa dependência. Em inglês já tem um outro nome mais bonitinho, que chama cold turkey. Então, esse estado de ficar tremendo é cold turkey, ou seja, peru gelado. Peru na neve, fica tremendo. De 2010 a 2021, quadruplicou nos Estados Unidos o número de suicídios por overdose de calmantes e opioides. Opioides são analgésicos que saem do ópio, principalmente o fentanil, que é 40 vezes mais potente que a morfina, que também sai do ópio. Em 2019, a Fiocruz fez um levantamento e viu que 4.400.000 brasileiros usavam opioides sem prescrição médica para fins recreativos. Mas espera aí, se esses opioides aqui no Brasil só são vendidos com receita médica, como é que 4.400.000 brasileiros conseguem isso? Fácil. Ou com traficantes, ou pela internet. Lá do seu quarto mesmo, você pede, chega na porta lá. Não é? O centro espírita, ele ajuda a sanear, ele ajuda a limpar, ele ajuda a reparar a psicosfera saturada de energias negativas. O que é psicosfera? É um termo que André Luiz deu para aura. Aura, essa luz que nos envolve, que na maioria de nós tem 2 dedos. 2 dedinhos de luz.
Tá certo? Quando nós entramos em prece, dobra. Vai para 4 dedos. Né? Chico Xavier se sujeitou a uma pesquisa numa gaiola de Faraday, que é uma sala onde não entra outro tipo de força eletromagnética, em São José dos Campos. E viu-se que em estado normal, onde a nossa aura é de 2 dedos, a dele era de 100 metros. Só que a sala só tinha 100 metros. Porque pessoas que o conheciam pessoalmente, né, e eram médiums, percebiam a sua presença muito mais do que isso. Normal, sem prece. Eu imagino quanto era a aura dele em prece. Emmanuel nos diz que a aura de Jesus é do tamanho do sistema solar. Então não há nada que nós façamos, que nós falemos, que nós peçamos a ele, que ele não saiba. Porque nós estamos imersos na sua luz, na sua aura. Muito bem. Cada aura, cada psicosfera tem um campo magnético, ou seja, um poder de atração e repulsão de elementos. Cada aura tem a sua configuração, ou seja, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Cada aura tem uma cor determinante, tem um odor específico. E tudo isso, o campo magnético, a configuração, a cor e o odor resulta da frequência e da intensidade da soma dos sentimentos e pensamentos que nós irradiamos. Porque nós somos seres de oscilação, por enquanto. Ora, nós estamos sintonizados com os planos superiores da vida, com a nossa sintonia lá em cima, e ora, nós estamos sintonizados com os nossos defeitos. O tempo de permanência, o tempo que a gente permanece sintonizado com as faixas vibratórias superiores, com as forças superiores da vida, ou com os nossos defeitos, estabelece o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de sintonia, e, por consequência, o nosso padrão de companhias. Então, não é uma vez por semana no centro espírita que eu mantenho o meu padrão alto. Aqui está todo mundo com padrão alto. Porque o ambiente já foi preparado, tem toda uma sequência de coisas que já aconteceram para que a gente possa receber essa vibração que vem dos planos mais altos. Mas tem gente que não espera nem chegar no carro para baixar o padrão. Não é? E aí é o tempo em que eu permaneço, a maior parte das vezes, é que vai estabelecer o meu padrão de sintonia e o meu padrão de companhias. O centro espírita, ele disponibiliza como apoio. Então, quem trata é o médico. Aqui é apoio. O estudo, a prece, o passe, palestras, trabalho no bem, diálogo fraterno e esclarecimento doutrinário a obsessores. Ah, então tem obsessor na jogada? Pode ter. A gente vai falar disso daqui a pouco. No centro espírita nós temos o estudo daquilo que nós realmente somos, né? Criaturas divinas, criadas com um propósito, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e aqui nós temos a fluidoterapia, que é outra palavrinha complicada que André Luiz dá para o passe. Então, o passe, ele derrama sobre os centros de força energias medicamentosas que são trazidas pela espiritualidade e são processadas pela ação do amor na direção do nosso bem-estar. Então, a espiritualidade traz essas energias medicamentosas, dependendo das nossas necessidades individuais. E quem é que processa? Quem é que torna essas substâncias espirituais assimiláveis para um encarnado? Quem está na frente dela com a mão estendida. É o médium passista. E se o médium passista gosta de dar uma bebidinha? Porque outro dia eu vi, eu não bebo só no dia que eu vou aplicar passe. Aí eu não bebo. Sabe quanto tempo leva para sair uma latinha de cerveja do organismo? 72 horas. Então não adiantou nada você não beber hoje. Você ainda está com a cerveja de ontem passando a cerveja para o coitado que está na tua frente. Não pode. Tem que ter responsabilidade. Uma vez eu estava num centro, a pessoa disse, quem quer aplicar o passe? Eu pensei, mas não tem uma equipe e tal? Não, a pessoa vai lá
enfia a mão na cabeça do caboclo e os espíritos fazem o resto. Não é assim. Você tem que saber o que está fazendo. Você chega num hospital com um problema qualquer, o médico ele não está aqui, eu vou chamar o faxineiro que está ali, ele mesmo te atende. Você vai aceitar ser atendido pelo faxineiro? Tem que ser alguém que saiba o que está fazendo. Então o passista tem que saber o que está fazendo. Porque senão ele acaba até prejudicando o outro. E às vezes, para não prejudicar, porque lá dentro tem uma espiritualidade que toma conta disso, que é responsável por isso. Para não prejudicar, o que faz a espiritualidade? Envolve a pessoa numa teia. Vocês já viram plástico bolha? Todo mundo sabe o que é plástico bolha. Imagine uma pessoa enrolada com plástico bolha. Ele fica lá, enroladinho de plástico bolha. Tem lugar que tem de monte, é bom, né? Muito bem. A gente disse que ia falar dos obsessores. Então, do ponto de vista espiritual, os espíritos se afinizam com as vibrações que nós emitimos, com aquela aura, lembra? Muito bem. Então, a pessoa passa a dar carona a vários outros que se sentem da mesma forma. E isso pode agravar o quadro. Então, não é o obsessor que causa a depressão. A depressão é que pode atrair espíritos que se sentem do mesmo jeito, agravando o quadro, porque a pessoa passa a dar carona para eles. Eu sou tão triste também, ele está tão triste, eu vou ficar pertinho. Eu já perguntei, por que você está ao lado dela? Porque ela pensa que nem eu. Eu penso em fazer, ela já fez. Ela chora tanto, ela é tão triste, eu também. Mas você está agravando o problema dela. Eu não queria isso, não. Então, a gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente manda para a vida. Isso é da lei, isso é lei da vida. O que você dá para a vida, você recebe. Tá bem? O suicídio ele pode ser direto ou indireto. Direto é quando a pessoa faz um ato intencional com o objetivo de provocar a própria morte. E indireto quando resulta de hábitos que lesam a saúde física ou a saúde psíquica. Já viram isso? O nervosinho, qualquer coisinha, tá bravinho, tá soltando fogo pelas ventas. Pois é, cada uma dessa aqui já diminui a vida em 10 minutos. Então, todos nós somos suicidas. Não de maneira direta, mas de maneira indireta. Um cigarro, 10 minutos da vida já foi. Uma briguinha dessa no trânsito, bater no volante, como se o volante fosse responsável por tudo, mais 10 minutos já foi. Quantos minutos? 10 minutos, 10 minutos? Depois vocês abram um livrinho lindo de Humberto de Campos, aliás, é de 62, está Irmão X. Cartas e Crônicas. Aí vocês vão lá na lição do Belarmino Bicas. Chama-se Belarmino Bicas. Chegando do outro lado, ele conhece Humberto de Campos. E ele vê um filme da vida dele e ele faz um relatório. E ele mostra que ele teve 1.802 brigas com a esposa por causa de comida. Ele teve 1.700 e não sei o quê, altercações no trânsito. E ele deu 20 mil e não sei quantas.
Aí ele diz, eu cheguei aqui 22 anos antes da hora. Portanto, avisem os nossos irmãos da terra que mau humor mata. Cartas e Crônicas, a lição de Belarmino Bicas. Depois vocês deem uma olhada lá. E é bastante difícil nós nos desvencilharmos destes hábitos. É muito difícil a gente mudar. Porque uma das dificuldades é enxergar que aquilo que nós estamos passando não tem solução. Eu vou passar por isso o resto da vida, não tem solução. Isso é por causa de lente embaçada, nós vamos falar sobre isso. Não admitir o transtorno. Onde já se viu? Eu com depressão? Imagina. Eu não uso droga, paro a hora que eu quero. Já viram um monte de bebum falando isso, né? Eu não sou alcoólatra, eu paro a hora que eu quero. Para então, quero ver. Ou então, maus hábitos, o irritadinho no trânsito, o irritadinho em casa. Tudo tem que ser do seu jeito e não do jeito de Deus. Tem que ser do jeito dele, senão ele se irrita. A outra coisa é vergonha de pedir ajuda. Existe preconceito cultural. No Nordeste é uma vergonha um homem com depressão. Onde já se viu? Carpir um mato, carpir uma roça que tu vai sarar disso logo, logo. Pega uma enxada, só. Moleque tá com isso, pega e vai lavar um tanque de roupa. Então, existe um preconceito cultural. Né? Lá é maior, mas em todos os cantos tem. E existe também o preconceito religioso. Se for um católico, ele pode falar para o padre que ele está com depressão, pedindo ajuda. Né? Eu peço apoio, já fui ao médico, queria apoio da religião. O protestante pode falar para o pastor, pedir ajuda. Mas aqui, no centro espírita, é um pouco complicado. Porque existem centros espíritas que, logo depois que eu falei com o atendente fraterno, 15 minutos depois, a cidade inteira está sabendo. A fulana está pedindo preces porque ela está com depressão. Está lá no WhatsApp. Então eu já vi muita gente que participa de um centro espírita fazer o tratamento em outro centro espírita para que a sua vida não vá para a boca de todo mundo na cidade. Não vá para o WhatsApp. Então, no centro espírita é um problema sério. Tá certo? Precisa tomar muito cuidado com isso. A outra coisa é falta de informação. A pessoa às vezes não sabe que existe tratamento eficaz, praticamente sem nenhum efeito colateral, hoje com os antidepressivos modernos. Existem terapias, principalmente a terapia de grupo, que é importantíssima, porque lá você vai conhecer pessoas que você vai ver que têm problemas piores que os seus. Então a terapia de grupo serve para isso. Um anima o outro. Nossa, eu que achava que eu era pior do que todo mundo. Nossa, o dele é muito pior. E aí vocês vão se apoiando e se tratando. E tem a religião, né? Seja ela qual for. Kardec nos diz que as adversidades da vida, os problemas da vida, têm duas fontes, têm duas causas. A primeira causa estão na vida presente. São evitáveis e constituem o maior número. Ou seja, não estão na sua programação reencarnatória. Você foi buscar com as próprias mãos. Estão aqui na vida presente. Não estão na sua programação reencarnatória. Você que foi buscar. E são evitáveis porque não estão na programação e aí constitui o maior número. As outras causas de adversidades fazem parte da lei de causa e efeito. Ou seja, as causas estão em outras existências. E aí sim, está na programação reencarnatória. Só que neste caso, elas vêm a conta-gotas. Porque Jesus conhece a cada um de nós, Ele sabe a nossa força, Ele sabe o quanto a gente aguenta, vem a conta-gotas. Lembra de Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira? No plano espiritual, ele toma consciência do motivo pelo qual ele se suicidou e ele pede a Nossa Senhora, que toma conta de todos os suicidas do mundo, ele pede a ela uma nova chance reencarnatória. Camilo Castelo Branco, a história do escritor português. E ele faz uma carta.
Eu quero passar por isso, quero passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Faz uma relação de coisas. E envia para Nossa Senhora. No outro dia vem a resposta com um carimbo de reprovado. Ele teve uma catarata, começou a ficar cego. Na época não tinha cirurgia para troca do cristalino, certo? Catarata levava a cegueira. Ele se matou por causa disso. Ela disse: se você tirou a própria vida por causa de uma cegueira, você acha que vai conseguir passar por tudo isso? E ela então disse: pague aos poucos. Quite a sua consciência em prestações. Então, quem inventou prestação não foi Samuel Klein, das Casas Bahia. Foi Nossa Senhora. Então, esse lado de cá é a conta-gotas, justamente para que a gente possa suportar. É exatamente o que Kardec diz no Evangelho. Não se ponha um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo ele é sempre proporcional às forças. Assim como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Nós precisamos de coragem para viver. Nós precisamos de coragem para sair de casa e ir na padaria buscar pão. Quantas pessoas não levaram um tiro assim? Precisa de coragem para viver. E Jesus deixou claro: tende coragem, eu venci o mundo. A coragem faz parte da gente. E uma outra coisa é a resignação. Vamos falar dela porque ela tem 2 tipos. Jesus espera de nós a resignação ativa. Foi feita uma experiência para determinar os tipos de resignação, que são de 2 tipos. Né? A resignação ativa. Pegaram um sapo, colocaram numa água que estava com fogo embaixo. A água estava fervendo. Puseram o sapo na água fervendo. O que aconteceu? Ele sentiu que a água estava fervendo e pulou fora. Vou me queimar para o quê? Isso é resignação ativa. Estou passando por um problema. Vou sair dele, buscar ajuda. Resignação passiva. É Deus que quer. Então vai ser assim. Foi a vontade de Deus. Não foi, não. Pegaram o mesmo sapo e colocaram no recipiente com água em temperatura normal. Puseram fogo embaixo e foi aquecendo. E a água foi ficando morninha. E foi ficando doutorzinho. E foi ficando bondinho. Daí um pouco, a água ferveu e ele morreu cozido. Nós não somos sapos. Ferveu, esquentou a chapa. Busca ajuda. Rápido. A lei de sintonia diz que nós somos responsáveis pela nossa propensão ao otimismo, ao pessimismo, à esperança, à desesperança, ao perdão, ao ressentimento, as leituras que nós fazemos, as músicas que nós ouvimos, as conversações que nós mantemos, as comidas e bebidas que nós ingerimos. Ou seja, nós somos responsáveis por nós mesmos. E aqui tem um dado sério: perdão faz parte da caridade. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Questão 886. Se não tem perdão, não tem caridade. E fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não tem como voltar para o plano espiritual em condições melhores. Não tem. E tem espírita que acha vai para nosso lar. Caridade primeiro. Ressentimento. Você está na sua programação reencarnatória guardar ressentimento? Guardar ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno todos os dias e querer que o outro morra. Tudo são escolhas que colocam o nosso ânimo de viver para cima ou para baixo. São escolhas que nós fazemos na vida. Outra coisa é que nós acumulamos informações que nós coletamos o tempo inteiro. Por isso, nós temos que filtrar para manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa alegria de viver. Tem gente que vive colada no celular, olhando o quê? A vida dos outros. Quem chifrou quem separou de quem saiu. Para quê? Se você não sabe nem da sua vida. Quanto mais você sabe da vida dos outros, menos você sabe a respeito da sua própria. Foca em você. Ninguém é responsável pelos outros. Cada um é responsável por si. A evolução é individual. A alegria de viver ela é intrínseca.
ela é individual e depende das lentes que nós vemos para usar o mundo, para ver o mundo que nos rodeia e as situações que nós passamos. Se nós usamos as lentes do pessimismo, não vai dar certo. Eu já vi esse filme, da desesperança, do ressentimento, da leitura que não agrega, das músicas umbralinas, das conversações fúteis, do álcool e outras drogas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central, de orações vazias de nós mesmos. Falamos com Jesus, não falamos nada, porque não falamos de nós. Vai dificultar a visão do nosso caminho, porque a nossa lente está cheia de sujeira. Nós estamos vendo a vida de uma outra maneira, da maneira errada, e isso diminui a produção de neurotransmissores. Diminuindo a produção de neurotransmissores nas sinapses, eu perco a alegria de viver. Essas lentes, elas vão distorcer a realidade que nós vivemos, porque através delas nós só vamos enxergar nuvem negra no horizonte. E por quê? Porque nós atraímos essas nuvens negras para perto de nós. Lembra da lei de atração? As adversidades, os desgostos que nós passamos na vida são convites para a gente limpar ou trocar as lentes que a gente enxerga a vida, presente ou principalmente a futura. Enxergar isso de um modo diferente, como aprendizado, escolhendo aquilo que pode nos melhorar. Pensando dessa forma, sentindo dessa forma, eu me torno melhor. É caridade comigo mesmo. Vai me fazer voltar para o plano espiritual em condição melhor? Aquele que está certo de ser feliz por um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, adquire paciência. Por quê? Desculpem, sabe que vai passar. Porque nessa vida, tudo passa. Só se desespera aquele que não vê um fim para os seus sofrimentos. Acha que não existe um fim. E o que é a vida humana diante da eternidade, senão bem menos que um dia. Emmanuel diz que a vida humana é um raio na eternidade. Tão curta. Deu 10 horas, para, né? Falta pouquinho. Emmanuel nos dá alguns conselhos. Ele diz que se a ideia é perniciosa, prejudicial, continua nos torturando, falando dentro da gente, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, naquele trabalho em que você possa ser útil às pessoas que te cercam. Existem mãezinhas que vão para hospitais públicos que não tem um pagãozinho, não tem uma fraldinha para os seus filhos. E um monte de senhoras se reúnem em casas, em centro espírita, para costurar pedacinhos de pano, retalhos, para poder fazer essas roupinhas. Ah, mas eu não sei costurar. Mas você sabe passar um alfinete e emendar as duas para que elas possam costurar. Procura essas pessoas, ajuda na maneira do possível. Ah, eu não tenho tipo para fazer isso. Falar com Dona Isaura, ela te arruma uma vassoura em 2 minutos. Eu estava dizendo para o meu xará que a mediunidade mais valorizada no centro espírita é a mediunidade de transporte. Transporte de sujeira. Olha em casa, se tiver uma teia de aranha no canto, antes de fazer o evangelho no lar, limpa a teia de aranha, porque espírito elevado odeia sujeira. Nem aparece no lugar onde está sujo. Então diz para a Dona Isaura, me dá um paninho, a flanela, eu vou passar aqui nos móveis, tudo, porque suja. Deixa tudo bonitinho para os espíritos elevados gostarem do ambiente. Faz isso em casa também. Faz uma faxina em casa, alguma coisa. Ou então visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões diante do grande número de irmãos portadores de moléstias irreversíveis. Tem gente que se sair da cama do hospital, ele se desliga dos aparelhos e morre. E a gente pode andar, pode falar, pode andar de carro, pode comer, beber até o que não deve, e reclama. Não desprezes a leitura esclarecedora capaz de te renovar os pensamentos. Para isso serve o Evangelho segundo o Espiritismo.
É vendido por volta de 1 milhão de cópias por ano. É o livro mais vendido do Espiritismo. Entrega-te ao serviço no bem ao próximo, qualquer que seja ele, porque a inanição das tuas possibilidades físicas representa uma desconsideração para com a bênção da vida. A vida não foi feita para ficar na cama, reclamando, não. Foi feita para movimento. Vai fazer alguma coisa. Nem que seja lavar um tanque de roupa, não tem problema. Arruma alguma coisa para fazer. Evita o recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo por tempo indefinível, na qual permaneças no envolvimento das tuas próprias perturbações. Fica ali trancado, pensando na morte da bezerra, não vai levar a lugar nenhum. Sai dali, vai falar com alguém. Vai ao centro espírita, se inscreve num curso, num estudo. A prece é de valor inestimável para aqueles que sofrem. Devemos orar sempre que nós estivermos diante de um desafio existencial, sempre que nós formos atingidos pelas provações da vida. A prece vai fazer a tempestade parar? Não, mas vai fazer com que a gente não se molhe. Não vai parar a tempestade, vai continuar chovendo, mas vai ajudar a gente não se molhar. Alguém que queira fugir da vida, independente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. A prece alarga as nossas vibrações, a nossa aura, nos coloca em sintonia com os planos elevados. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar a ajuda através dos bons espíritos e abrir mão de todo o bem que ela pode nos fazer. É como esse bobão aqui. Anda na chuva com guarda-chuva para lá. Ou seja, ele tem esse recurso para colocar sobre si, para não se molhar, mas ele anda afastado. Chico pergunta a Emmanuel, quem sofre mais? Quem está em provação ou quem está em expiação? E olha a resposta de Emmanuel. Rebeldia, inconformação, revolta e desespero são pesos adicionais que tornam a jornada humana muito mais sofrida. Isso faz parte da nossa programação reencarnatória? Não, são pedras que a gente arruma pelo caminho e vai colocando nas costas. Ressentimento, rebeldia, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito. Vai botando pedra nas costas e vai ficando cada vez mais arcado, cada vez mais sofrido. Então o que nos faz sofrer mais são as pedras que nós vamos encontrando pelo caminho e colocamos nas costas, ao invés de passar por cima. E foi por isso que Jesus, há 2000 anos, já nos deixou um convite. Ele disse, vinde a mim todos vós que sofreis e que vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele sabe que a gente ainda é espírito criança, difícil. E o que ele faz? Ele volta. Jesus já voltou. Só que não voltou em carne e osso. Voltou em espírito. 1800 anos depois, ele diz a mesma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 6, no item 7. Vejam lá, a mensagem do Espírito de Verdade. Ele diz, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. O que nós estamos esperando? Muitas pessoas veem a vida como um presente, e é um presente. Estar vivo é um presente. Outros enxergam a vida como um fardo. Todo dia que acorda de manhã é uma decepção. Minha nossa, vou ter que sair da cama de novo. É como se fosse um fardo. Mas a definição mais profunda de vida não foi Sócrates, não foi Platão, nem um filósofo que deu. Foi um brasileiro muito conhecido. Ele diz, a vida é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Apesar de tudo que nós possamos ser, de tudo que nós possamos sentir, Deus nos ama incondicionalmente e profundamente. E qual é a nossa obrigação? Retribuir a Deus esse amor pela vida, porque viver é a melhor opção. Muito obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe.